Hoje Deus colocou um tema no meu coração para falar com vocês, que é lidando com sentimentos. Sentimentos, pode ir passando, Fábio, passa a primeira aí para mim. Sentimentos são inerentes da vida humana, né? Então, nós somos diariamente bombardeados com um turbilhão de sentimentos, né? E se vocês olharem na imagem, vocês vão ver ali amor, medo, ódio, raiva, dor, sofrimento, alegria, gozo, né? E o ser humano hoje, ele tem esse tipo de sentimento bem representado por esses bonequinhos animados, né, que a gente usa aí em Facebook, em WhatsApp e em outras coisas, né, nas mídias sociais. A gente vê que uma hora é uma carinha bacana, uma carinha de espanto, né, e tem várias carinhas, e ali a gente consegue também colocar uma máscara, né? Porque às vezes a gente está meio cabreiro, mas vai lá e coloca um sorriso, dá um like, mas na verdade a gente não está curtindo nada. E nós temos vivido dias em que os sentimentos têm se aflorado de uma forma assim sobrenatural, e nunca tivemos tantas pessoas sendo tratadas por psicólogos, por psiquiatras. A vida contemporânea, a correria do nosso dia a dia tem levado pessoas a ficarem doentes, né? São todo um mercado montado em volta da tristeza, da decepção, da angústia, muitos remédios antidepressivos, né? Tem sido montada uma estrutura industrial em volta dessa mercadoria chamada tristeza, chamada dor, chamada angústia, decepção, né? E muitos traumas gerados através de uma vida têm sido tratados através de medicamentos ou de conhecimentos humanos, e sabendo nós, né, que o tratamento real e verdadeiro para tudo isso é entender o que Jesus fez na cruz do Calvário. Então nós, como igreja, queridos, nós precisamos estar antenados e precisamos estar conectados com essa sociedade que tanto sofre, e como portadores de uma palavra que tem eficiência para fazer com que as pessoas reflitam sobre os seus sentimentos, nós precisamos agir. Uma pergunta que eu quero fazer para você: você acha que os teus sentimentos refletem a realidade? Eu falo de realidade eterna. Você acha que o que você sente no teu dia a dia, nas suas relações, no trabalho, na escola, no trânsito, em qualquer lugar, você acha que o que você sente reflete a realidade eterna? Você acha isso? Pode passar, Fábio. Olha só, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O coração humano tem nos enganado. O ser humano tem sido enganado pelo seu próprio coração, pelas próprias impressões que a vida vai colocando em cada um de nós. Por onde a gente vai passando, e os anos que a gente vai passando aqui na Terra, nós vamos recebendo informação. E essas informações que vão entrando pelos nossos ouvidos, olhos, pelos sentidos, elas atingem o nosso coração. E o nosso coração é carregado de uma série de informações mentirosas ao nosso respeito, e faz com que nós tenhamos impressões equivocadas ao nosso respeito. E essas impressões errôneas trazem para nós sentimentos de frustração, porque na verdade elas não estão alinhadas com a realidade eterna. Existe uma realidade eterna
que é totalmente diferente dessa realidade humana e que precisa ser verificada e analisada pela igreja, porque nós vemos pessoas doentes sentimentalmente dentro das igrejas. Irmãos e irmãs que estão sofrendo, tomando antidepressivos, indo a psicólogos, não estão conseguindo se entender, nem aceitar a si mesmo, não têm resposta para os questionamentos da vida, para as interrogações da vida. E isso tudo traz problema, querido. Sentimentos na família. Quando você nasce, você até tem um sentimento de acolhimento, né? Qual é a carga de sentimentos quando você lembra da sua família, da sua infância, quando você lembra dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus avós, dos seus tios? Quais são os sentimentos quais são as marcas que esse relacionamento familiar trouxe para o teu coração? Quais são as impressões que você tem consigo, que foram passadas para você através de pessoas que você ama, através de pessoas que podem ter te acolhido, mas podem ter te decepcionado, podem ter te recebido, mas podem ter rejeitado você. Quando você vai crescendo, a família vai impondo o quê? Limites. Você pode isso, mas não pode aquilo, e você vai sendo limitado pelos seus pais. E você passa a ter regras para cumprir. E quando você começa a quebrar essas regras, você começa a ter correção, punição, e você começa a conviver com o fracasso. Ou seja, você começa a conviver com a derrota, e você é constantemente corrigido, diariamente corrigido. Você recebe tarefas dos seus pais, e nessas tarefas vêm avaliações. Essa louça não está bem lavada? Ficou 90% boa, mas a gente foca naqueles 10% que teve problema. Olha, esse garfo aqui não ficou bom. E se a gente falar com amor, gera um ensinamento. Se a gente falar com dureza, com grosseria, pode gerar um pequeno trauma, uma percepção de rejeição. E a competição com os irmãos? Quantas competições com irmãos, né? Quantas vezes se sentindo preteridos e vendo que outros foram preferidos, né? E quantas decepções aguardando um presente, né? Aquele bilhetinho, não esqueça da minha calói. Essa é antiga, né? Eu acho que todo mundo entendeu aqui. Tem alguns que não, né? É que nem Denorex, amor. Mas, queridos, competição com irmãos é coisa que gera muito trauma. São impressões familiares que geram sentimentos. Outras pessoas foram, às vezes, adotadas, abandonadas por pai e mãe. Pode ter tido problema de divórcio, separação, que gera traumas. E tudo isso vai passando impressões para nós de que nós não somos acolhidos. Agora, eu pergunto para você, isso reflete a realidade? Sentimentos familiares podem ser traduzidos internamente para nós como acolhimento ou rejeição. Se você lembrar dos sentimentos familiares, eles trazem para você sim uma sensação de acolhimento, de proteção, de carinho, ou você tem algum tipo de mágoa, de tristeza, alguma coisa que precisa ser curado nos teus sentimentos em relação a isso. Vamos adiante. Sentimentos escolares. Aprendizado. O ambiente escolar, irmãos, é um ambiente que deixa marcas boas e muitas marcas ruins. Ali você tem contato com avaliação por desempenho, né? Uma coisa chamada nota.
E aqui no Brasil, o ápice é o 10 e o objetivo é o 10. Tem pessoas que passam o ano todo e não tiram 10, né? E isso vai gerando um sentimento de tristeza, de derrota. Às vezes tira 8 e o pai vai lá e foca naquelas duas questões que você errou. Diz, olha, poderia ter sido melhor isso aqui. Você poderia ter se esforçado mais. Ao invés de olhar para aquelas 8 questões corretas e abraçar o filho e dizer, poxa, que bacana, você conseguiu, que legal. E no momento que tiram 4, 3, 2, né? Aí mesmo a lenha desce e a criança se sente o pior dos seres e começa a perguntar por que eu não consigo, e a criança cria objetivos e ela se frustra de novo, ela muitas vezes tem dificuldades e não tem ajuda, e a escola vai passando um sentimento para as pessoas mais de derrota do que de vitória, porque o percentual de alunos acima da média é pequeno. Então a gente pode entender isso, aprovação, reprovação. Você foi aprovado, você vai ganhar um prêmio, você vai ganhar uma bicicleta se você for aprovado. Se você reprovar, nem me aparece em casa, nem aparece em casa. Tu vai ver, gurizinho, o que vai acontecer contigo se tu reprovar. E nós somos condicionados, treinados pela vida para um relacionamento de competição. Nós somos constantemente estimulados para isso. Nós somos criados com um sentimento de avaliação, com uma realidade avaliativa sobre nós em todos os lugares onde a gente vai. E na universidade, queridos, você já precisa fazer um vestibular para entrar, né? E já são lá 200 por vaga, 100 por vaga. Vou escolher uma que é mais fácil, né? Agora já ficou um pouco mais acessível. Então quem tem dinheiro nem procura uma onde precisa competir, né? Porque eu quero entrar, então eu pago para ser aceito. Eu pago para que me aceitem. E assim nós estamos nos relacionando. E isso tudo tem gerado uma forma de pensar em nós que é equivocada. Sentimentos escolares também podem ser traduzidos como acolhimento ou rejeição. E os sentimentos profissionais, queridos? Entrevista de emprego. Quem já enfrentou aqui uma entrevista de emprego? Onde você vai numa empresa, tem ali 20 pessoas esperando pela mesma vaga. E você vai lá e você vai ser selecionado para ver se você é apto ou melhor do que os outros para resolver um problema que a empresa tem. E ela precisa da pessoa ideal. E se tem 20 pessoas e uma vaga, 19 não vão ser ideais e uma vai ser ideal. 19 vão entender que não são bons e uma vai entender, poxa, eu fui selecionado, aquela uma vai comemorar, não é verdade? E as outras, irmãos? Carreira, né? Plano de carreira. Eu preciso cumprir requisitos para poder acessar um outro nível de carreira, um outro nível promocional, um outro nível financeiro, promoção. E muitas vezes lidamos com as tais demissões. Hoje são mais de 10% da população brasileira que está desempregada. Pessoas sentindo o sentimento de rejeição da sociedade, pessoas sem ter dinheiro no final do mês, pessoas sem ter condição de ter uma renda para pagar aluguéis e outras coisas, alimentação, coisas básicas, irmãos. Pessoas estão se sentindo rejeitadas no nosso país por falta de oportunidade de trabalho.
E a vida está passando essa impressão. Agora eu pergunto para você mais uma vez: isso reflete a realidade eterna? Sentimentos profissionais também podem ser traduzidos internamente como acolhimento ou rejeição. Tudo na vida secular envolve disputa. Tudo. Você consegue imaginar alguma coisa que não tem disputa na vida? Dinheiro é disputado? Dinheiro é uma mercadoria disputadíssima. Pessoas vendem dinheiro, outros compram dinheiro, né? A gente pega dinheiro emprestado até quando usa o cartão de crédito, nem se toca. Mas o dinheiro é uma mercadoria disputadíssima. Quem tem dinheiro guarda bem, né? Esconde. A política é disputada? O poder é disputado? E só um ganha. E comemora-se muito. Porque aquele poder, ele envolve status e recursos financeiros para 4 anos de abundância e de poder. E as guerras são disputadas? Muito disputadas. A publicidade é disputada, irmãos? Publicidade é uma disputa louca. Você vê uma empresa faz uma propaganda, a outra vem e mata, e existe todo um mercado publicitário. Milhões e bilhões de reais são gastos em publicidade para poder nos atrair e fazer com que a gente seja incentivado a comprar. E toda essa guerra publicitária gera um problema na família. O preço que isso traz para as famílias é a ausência de marido e mulher, é a ausência de filhos, porque a publicidade ela cria necessidades que a gente não tem, e daí a gente começa a querer ter objetivos que a gente não precisaria ter, e a gente precisa correr atrás de mais dinheiro, e daí para ter mais dinheiro eu preciso trabalhar mais, eu preciso de outros projetos, eu preciso buscar recursos, e aí eu saio do seio da minha família e eu pago um preço, eu troco a qualidade de vida do meu cônjuge ou dos meus filhos por dinheiro, para correr atrás de coisas, irmãos, e coisas que Jesus nos dá sem fazer nada. O que vale mais do que uma paz, né, na família? E o namoro é disputado, né? Quando a gente olha uma mulher assim, diz, não, essa é a mulher da minha vida, e alguém fica dando em cima dela também, né? A gente fica, meu Deus, é disputado ou não é? Se a gente continuasse disputando a nossa mulher pela vida toda, ela seria a mulher mais feliz do mundo. Disputa-se, conquista-se, larga. Disputa, eu quero você para mim, conquista, depois vamos ser amigos. Vamos pagar as contas junto, cuidar dos filhos. Precisamos continuar disputando, queridos, as nossas esposas. E os esportes, né? Disputadíssimo. 20 times começam o Campeonato Brasileiro, só um ganha. 19 torcidas se sentem excluídas, e uma, eu sou campeão. Querido, eu quero fazer uma pergunta para ti. Por que você acha que existe competição? Pensa aí rapidinho. Por que você acha que existe competição? Passa, Fábio. O que você pensa disso? O porquê da competição, na minha avaliação, é orgulho e egoísmo. Ou orgulho ou egoísmo, pode ser os dois juntos, porque essas questões têm uma mesma raiz, o mesmo radical. Ou seja, eu sou egoísta e por isso sou orgulhoso. O orgulhoso, ele quer ser mais do que os outros, então ele quer estar em evidência. E daí ele se torna também egoísta, ele pensa muito em si. Então, a competição, ela tem uma origem.
E nessa origem estamos nós todos envolvidos. E por isso que nós estamos envolvidos em tantos sentimentos, e muitas vezes em tristeza, em dor, em angústia, em decepções, porque estamos olhando para nós mesmos e vendo os resultados das nossas vidas, e daí somos colocados de frente a frente com o nosso fracasso, com a nossa decepção e com a nossa incapacidade de mudar as coisas. E isso traz, queridos, para nós uma impressão mentirosa, uma impressão que não é verdadeira. Se a gente for comparar o resultado dos nossos sentimentos com a realidade eterna, é uma injustiça tremenda com a cruz de Cristo. É uma injustiça tremenda com aquele que conquistou tudo, que bradou lá na cruz: está consumado, está tudo feito, está tudo acabado. Ele conquistou para nós delícias perpétuas, eternas. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu ia falar para vocês, mas eu vou preparar um lugar. Irmãos, nós somos eternos, queridos. Eternos. Temos bilhões e bilhões de anos para viver. Temos aqui 70, 80 anos na Terra para passar por algumas emoções. Agora eu pergunto para você: as nossas emoções terrenas vão ser influenciadas pela verdade eterna? Ou a verdade eterna vai perder valor para nós e a gente vai ficar reclamando dos resultados negativos que nós temos aqui na vida, que às vezes são de coisas tão pequenas, são de picuinhas, de coisas tão minúsculas, irmãos? Qual é o critério humano para a felicidade? Se tudo der certo, eu me sinto amado. Se der errado, eu já me questiono. Eu não sei se está certo ou errado. Eu não sei se eu sou aceito ou não, porque, poxa, Deus não me abençoou, acho que Ele não me escutou. Lá no fundo eu acho que, não sei. Ele me ama, mas não sei. Ele está me deixando na prova, eu acho que Ele está querendo me machucar, eu não sei. O nosso critério, ele vem das nossas famílias, da nossa escola, ele vem do nosso trabalho. O critério que está impregnado em nós é esse. Você tirou 10, glória a Deus, aleluia, beleza, eu estou contigo. Se você tirar 8, olha, você não está dentro do meu padrão, você precisa melhorar, você precisa ser um cristão melhor. Você está tendo essas tristezas porque você está em pecado. Você não está tendo fé suficiente, você precisa melhorar. Irmãos, essa impressão, ela é mentirosa. E agora eu quero trabalhar com vocês um outro conceito. Filipenses 2, 3 e 4 fala de algo que é contrário ao egoísmo e ao orgulho. Se a nossa forma de pensar e o nosso egoísmo e o nosso orgulho tem trazido para nós sentimentos negativos, sentimentos de frustração, sentimentos de derrota, nós precisamos rever a forma com que nós pensamos, porque os nossos sentimentos, eles são involuntários, e muitas vezes eles precisam de coordenação da nossa mente, da nossa racionalidade. Nós precisamos aprender a controlar os nossos sentimentos e a alinhá-los à verdade eterna. Os nossos sentimentos precisam receber ordenanças de nós mesmos, e nós precisamos falar para nós mesmos: isso não é verdade, eu não sou excluído, eu sou aceito, eu sou incluído. Mas para isso eu preciso entender que a vida cristã não é sobre mim, a vida cristã é sobre os outros.
Eu preciso entender que cristianismo se refere aos outros. O cristianismo não se refere a mim, não é algo egoísta para mim, não é para resolver os meus problemas. Eu não sou o centro da cruz. A cruz foi estabelecida para que eu me humilhasse e eu pudesse, através de mim, servir aos outros, conforme o nosso mestre fez. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Então, queridos, os nossos problemas, eles existem na verdade, porque às vezes a gente não entende o cristianismo da forma com que ele é, e a gente vive conforme as impressões da vida, e a gente é levado pelas ondas do mundo. Mas nós precisamos retornar para a palavra, e a palavra fala de humildade. E agora, em humildade, eu posso considerar meu irmão superior, e eu posso dizer assim: eu vou te ajudar. E juntos, quando nós pensamos em trabalhar e servir com dons e talentos na vida dos outros, os nossos problemas diminuem. Quando você começa a olhar para pessoas que talvez estejam passando fome, dificuldades maiores, se você fizer uma visitinha a um hospital, por exemplo, a uma ala de pessoas com problemas com maior gravidade, talvez você vai voltar de lá glorificando a Deus, e o teu problema já não existe mais. Mas quando a gente fica vivendo a nossa vida e dentro dos nossos problemas e não se envolve os nossos dons e talentos, ou seja, aquilo que Jesus conquistou na cruz e colocou em mim, eu enterro, aí eu gero problema. Por quê? Porque quando eu me deparo comigo mesmo, eu vou ver que eu sou problemático. E isso vai trazer sentimentos ruins. Queridos, Deus é doador. Falei aqui na semana passada. Deus se importa com os outros. Ele fez tudo para nós. Ele não fez nada que não seja para nós. Nem vou gastar muito tempo aqui. Eu acho que isso é muito claro. A gente precisa olhar para Deus e glorificá-lo, porque Ele é doador. E se nós somos filhos de Deus, nós precisamos ser doadores também. Precisamos ser pessoas que doam o seu tempo, a sua vida, os seus dons, os seus talentos, para se envolver na vida dos outros, porque cristianismo é relacionamento. E não há como ter sentimentos nobres, vindos e fluindo de Deus, vivendo uma vida egoísta e orgulhosa, vivendo uma vida pensando em si próprio. A graça de Deus, ela vem para nos transformar e fazer com que a gente pense nos outros. Paulo era o maior pregador da graça. Ele escrevia profundamente sobre a graça, e ele doava a vida dele de uma forma, sabe, que talvez nunca nós vamos conseguir doar, mas ele havia entendido. Ele havia entendido. Nada vale mais do que Cristo. Nada vale mais do que Cristo, irmãos. Eu pergunto para você, quais as marcas que a vida deixou até agora nos teus sentimentos? De acolhimento ou de rejeição? Quais são as marcas que você carrega, meu irmão? E se você olhar para as pessoas que estão perto de você, que vivem com você, ou que trabalham com você, quais são as marcas e os sentimentos que essas pessoas têm? E qual é a responsabilidade que eu e você temos de ser um agente de Deus na vida dessas pessoas, para combater tristeza, decepção, dor? Irmãos, em qualquer lugar que você vai, você vê dor. Pessoas que não sabem quem são, não sabem quem Deus é. Pessoas com impressões totalmente equivocadas em relação à realidade eterna. Se Deus está esclarecendo a realidade eterna para nós, nós precisamos multiplicar isso. E isso é o contrário de egoísmo. Os teus sentimentos refletem a realidade eterna? As reprovações da vida têm trazido para você algum sentimento de rejeição?
Você sente necessidade de se esforçar para ser aceito? Agora vem a pergunta crucial. Você transfere este método humano de seleção para a sua relação com Deus? Essa é a pergunta central dessa noite, meus irmãos. Esse método de seleção humano, de competição humana, você transfere isso para Deus? Você olha para Deus como um selecionador? Você olha para Deus como alguém que está avaliando você? Você olha para Deus, porque se você olhar dessa forma, você vai se sentir reprovado. Porque nenhum de nós vai conseguir ter ações e atitudes suficientes para se sentir aprovado por Deus. Se você olhar para Deus como um selecionador, como alguém que você quer apresentar melhoras, você quer se apresentar mais graduado diante dele, Ele vai fazer com que você sempre dê de cara com você mesmo. E se você der de cara com você mesmo, você vai se auto-reprovar. Nem é Ele, é você. É nós mesmos que fizemos esse serviço. Nós nos auto-reprovamos. E daí nos sentimos deprimidos. E aí é como se eu não fosse nada. Não é verdade? Nós não podemos olhar para Deus assim. Precisamos olhar para Deus como um Deus que nos aprova, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos ama do jeitinho que nós somos. Aleluia. Um Deus que olha para nós e vê o sangue de Jesus e diz: olha ali meu filho perfeito, perfeitinho, não tem nada de errado. Por causa do sangue, irmãos, por causa da cruz. Por isso que nós precisamos ter esse compromisso entre nós, na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos valorizar a cruz. Esse final de semana eu preguei num retiro de jovens e estava falando para eles: vocês precisam dar um zoom na cruz. Temos aqui um cinegrafista. Nós precisamos dar um zoom na cruz, irmãos. A cruz está muito longe. Precisamos dar um zoom nela e olhar para ela e sabe, viver apaixonado por ela. Foi na cruz, foi o preço. Eu e você somos aceitos por causa dela. E nós nunca vamos cansar de glorificar e valorizar a cruz. A cruz precisa ser o centro, sempre o centro. A minha vida terrena vai impactar a forma com que eu vejo e me relaciono com Deus? Ou a minha vida em Deus vai melhorar significativamente a qualidade da minha vida terrena? Você pode pegar as tuas emoções, teus sentimentos, né? Eles não deviam existir? Não, eles deveriam existir, eles existem de fato. Tristeza, dor, tudo isso faz parte do processo. Agora, o que esses sentimentos vão fazer comigo é que é o problema. Porque às vezes eu estou decepcionado, eu estou triste e eu fico down, mas se eu olhar para a questão eterna e para aquilo que Deus fez e para quem eu sou em Deus, eu começo a comparar que aquele meu problema não é nada. Então nós precisamos fazer com que o eterno venha para a realidade da nossa vida e mude os meus sentimentos. E aí sim eu posso glorificar no meio do problema, no meio da tristeza, da perda, da morte de alguém, sabe, de qualquer coisa, de uma demissão. Eu posso glorificar a Deus e não, Deus, eu estou num momento ruim aqui, mas o Senhor resolveu a minha situação eterna. Glórias a Ti, Senhor. E aí aquela situação é revertida, irmãos, porque você trouxe o eterno para a tua vida. Agora eu quero perguntar para ti: por que e por quem Jesus foi rejeitado? Por que e por quem Jesus foi rejeitado? Jesus foi rejeitado por Pedro e por todos os discípulos, irmão. O João não rejeitou, rejeitou também. Quando Pedro cortou a orelha de Malco lá, ele vazou junto. Depois se arrependeu e foi até na cruz com Jesus. Mas Jesus foi rejeitado por todos os discípulos e Pedro ainda negou ele 3 vezes. Jesus foi rejeitado pelo povo e pelos judeus.
O povo que bradou Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, foi o mesmo povo que 3 dias depois bradou: crucifica-o. Jesus foi rejeitado pelas pessoas, pelo sumo sacerdote e pelo sinédrio, pelo Império Romano e por muitos de nós até hoje, né? Jesus é rejeitado. Jesus foi rejeitado até por Deus. Essa é forte, né, irmão? Essa é forte. Você sabia que Jesus foi rejeitado por Deus? Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus foi abandonado na cruz por Deus, irmãos. Jesus foi abandonado na cruz por Deus. E essa é uma verdade bíblica. A próxima transparência, se você não crê, a palavra abandonaste no grego é ekataleipo, significa abandonar, desertar, deixar em grandes dificuldades, deixar abandonado, totalmente abandonado, completamente desamparado, deixar para trás, desistir de sobreviver, falecer. Olha o preço que Jesus pagou na cruz, irmãos. Ele foi abandonado por Deus, porque Deus estava punindo nele o meu e o teu pecado. Então aquilo que a gente merecia, que era viver separado de Deus, foi sobre ele, ou seja, ele foi abandonado por Deus, porque eu e você merecíamos ser abandonados por Deus. Mas Deus, para não nos abandonar, abandonou o Filho dele. Puniu o nosso pecado no Filho dele. E depois de 3 dias foi com o seu Espírito e arrancou ele da morte. E hoje Jesus ocupa uma posição de glória, porque ele pagou um grande preço, foi abandonado por todo mundo, inclusive por Deus. Irmãos, Isaías 53:3 fala que Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Jesus era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Não tem ninguém na face da terra, nunca viveu, nunca vai viver ninguém que foi mais rejeitado do que Cristo Jesus. Agora eu pergunto para você, por que Jesus foi rejeitado? Por que ele foi rejeitado, irmãos? Para que você fosse aceito e acolhido. Jesus foi rejeitado para que nós fôssemos inseridos. Amados, nós somos resultado de tudo aquilo que ele sofreu, e é muito mais do que eu consigo descrever aqui em palavras. Se coloca de pé, queridos. Vou pedir para a Nice cantar uma música que glorifique a Cristo. Irmãos, Jesus foi rejeitado para que nós fôssemos acolhidos, inseridos. Nós fomos amados com um amor consciente, dolorido, um amor traumático, um amor de feridas, um amor com dores, um amor de sangue, um amor de pregos, de cravos, de coroa de espinhos. Uma dificuldade Jesus teve para nos amar. Não foi de graça. Graça é o que Ele nos dá, mas para Ele teve um preço, irmãos, e foi muito alto. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Leva isso no teu coração, leva para casa e leva para a tua vida.
Se Jesus foi rejeitado, e se a rejeição já foi punida em Cristo, cada vez que você se sente rejeitado, cada vez que você se sente derrotado, esse sentimento é ilegal. Você precisa mandá-lo embora da sua vida. Você não pode aceitar nenhum sentimento de rejeição, porque esse sentimento já foi carregado pelo nosso Deus. Esse preço já foi pago por Cristo na cruz do Calvário, meus irmãos. E nós não devemos, não podemos, não queremos e não vamos conviver com nenhum sentimento de rejeição nas nossas vidas, porque se foi punido em Cristo, não pode ser punido em mim. Não posso aceitar que isso aconteça duas vezes, porque a punição nele foi uma punição que cumpriu todo o propósito, foi uma punição eficiente, uma punição que satisfez a Deus, e isso não pode mais vir sobre a minha e sobre a tua vida. A rejeição não faz mais parte de ti, a rejeição não faz mais parte de mim, a rejeição não pode mais fazer parte das pessoas que nós conhecemos, das pessoas que vivem próximas de nós. Nós precisamos ser agentes de acolhimento, agentes de esperança, pessoas que trazem vida àqueles que se aproximarem de nós por causa da cruz de Cristo, irmãos. Oh Deus, Senhor, nos ensina a glorificar o teu nome. Deus, opera as suas verdades nos nossos corações. Traduz essa palavra, Pai. Traduz essa palavra em vida, Deus. Nós chamamos o Eterno para dentro de nós, Pai. Nessa noite nós chamamos o Eterno para dentro dos nossos corações. Nós chamamos o Eterno para os nossos sentimentos, o Eterno para as nossas emoções, o Eterno para as nossas vidas. Chamamos os frutos da cruz para nós. Glorificado é o teu nome, Jesus. Quem do pecado quebra a força, cujo amor é mais poderoso, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Quem com trovões faz tremer a terra, quem com espanto nos tira o ar, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu. Agora eu sou livre. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Quem põe em ordem o nosso caos, quem faz o órfão filho e filha, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Quem com justiça governa o mundo, seu esplendor como o sol brilha, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar,
Jesus ama. Não acredite na mentira da vida. Vamos crer na realidade eterna. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia.